Preste atenção por um instante, porque se você chegou até este vídeo agora, talvez esteja no ponto em que trabalho, dinheiro e escolha se misturam dentro do seu peito como peso, pressa e dúvida. Você quer avançar, quer construir algo firme, quer ver sua vida sair do aperto e entrar em ordem, mas existe uma pergunta que não sai da sua mente. O que fazer quando esforço e resultado parecem não caminhar juntos? E se em vez de ouvir mais uma opinião comum, você pudesse sentar diante do homem que conheceu ouro, poder, comércio, construção, liderança e queda? E se Salomão estivesse diante de você hoje, olhando para sua rotina, para suas contas, para seu cansaço, para suas decisões, e dissesse com voz calma que riqueza sem sabedoria vira ruína, trabalho sem direção vira desgaste, e decisão sem domínio próprio abre a porta para perdas que ninguém vê no começo? Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir não é conselho solto, é um espelho. E talvez, ao se enxergar nele, você entenda por que sua vida material não muda no ritmo que você deseja. Imagine a cena. O ar da manhã ainda está frio, o chão tem poeira fina, e você caminha por um pátio amplo de pedra clara, enquanto o sol sobe devagar atrás de colunas altas. Há cheiro de madeira cortada, de óleo, de pergaminho, de terra aquecendo. Homens entram e saem com registros, tecidos, metais, alimentos, contas e acordos. No centro desse movimento está Salomão, não como figura distante de livro antigo, mas como alguém que conhece o valor de cada escolha antes que ela mostre sua consequência. Ele olha para você e não pergunta quanto dinheiro você tem. Ele pergunta como você decide, porque para ele, a raiz da riqueza nunca esteve primeiro na moeda, mas no julgamento. Uma pessoa pode ganhar mais e continuar em falta. Pode trabalhar mais e continuar sem paz. Pode receber uma oportunidade e, ainda assim, destruí-la com orgulho, impulso, vaidade ou preguiça disfarçada de espera. Se Salomão falasse ao seu tempo, ele começaria por onde quase ninguém quer começar, seu interior. Ele diria que pobreza material, muitas vezes, caminha ao lado de confusão mental, e que uma vida sem exame produz erro repetido com roupa nova. Depois disso, ele provavelmente voltaria seu olhar para o trabalho. Você vive num tempo que admira correria, exibe produtividade e aplaude ocupação, mas Salomão ensinaria que estar sempre cansado não é prova de construção. A gente exausta e improdutiva, a gente ocupada e desordenada, a gente que chama de luta aquilo que, na verdade, é ausência de método, atraso crônico, decisão ruim e incapacidade de dizer não. Ele lembraria que o trabalhador diligente chega diante dos reis, enquanto o negligente vive apagando o incêndio criado por si mesmo. Em outras palavras, ele separaria esforço de direção. Você pode acordar cedo, correr o dia inteiro, responder mensagens, entrar em reuniões, aceitar demandas, sair esgotado e ainda assim não mover sua vida para lugar nenhum. Salomão ensinaria que trabalho bom não é o que faz barulho, é o que gera fruto, estabilidade, aprendizado, reputação e continuidade. Ele olharia para você e talvez dissesse: pare de admirar o ritmo de quem vive disperso. A disciplina silenciosa vale mais do que a pressa que só produz aparência. Em seguida, Salomão falaria sobre riqueza de um jeito que incomodaria muita gente, porque ele não trataria o dinheiro como maldição, nem como salvação. Ele trataria o dinheiro como ferramenta, teste e amplificador. O ouro, nas mãos certas, constrói casa, sustenta a mesa, financia trabalho, protege a família e multiplica possibilidades. Nas mãos erradas, compra vaidade, alimenta impulsos, sustenta vícios e acelera a queda. Se ele estivesse falando ao seu ouvido agora, talvez dissesse que muita gente pede prosperidade quando, na verdade, ainda não aprendeu a governar o pouco. Quer abundância sem ordem, aumento sem critério, colheita sem constância. Mas riqueza não entra em terreno dominado por descontrole. Ela entra, fica ou vai embora conforme a estrutura moral e prática de quem a recebe. Por isso, antes de desejar mais, você precisa perguntar se sua casa interior suporta mais. Você honra o que ganha? Você registra o que gasta? Você pensa antes de assumir compromissos? Você consegue esperar? Você sabe distinguir necessidade de impulso? Para Salomão, essas perguntas não seriam pequenas. Elas revelariam se o dinheiro será servo ou senhor na sua vida. Há também um ponto que ele não deixaria passar.
A relação entre decisão e tempo. Você vive cercado por convites rápidos, promessas fáceis, compras instantâneas, comparações permanentes e recompensas curtas. Tudo quer sua atenção agora. Tudo quer sua resposta agora. Tudo quer seu dinheiro agora. Mas Salomão ensinaria que a pessoa sábia não decide sob o comando do impulso. Ela observa, mede, pesa, discerne e só então age. Isso vale para negócios, amizades, sociedade, carreira, dívida, consumo, mudança de rota e até para o modo como você fala. Uma escolha feita no minuto errado pode custar anos. Uma assinatura precipitada pode prender sua paz. Uma parceria sem exame pode abrir a porta para a vergonha. Uma compra para parecer forte pode enfraquecer seu futuro. Ele diria que o coração apressado quase sempre entrega a direção da vida a forças externas. Inveja, medo, vaidade, ansiedade ou pressão. E aqui está uma lição que você precisa guardar. Nem toda porta aberta é caminho, nem toda chance é favor, nem todo crescimento é avanço. Às vezes, a recusa protege mais do que o aceite, e o silêncio preserva mais do que a fala. Se você prestasse ainda mais atenção, ouviria Salomão tocar num assunto que hoje parece simples, mas define destinos: a companhia das pessoas. Riqueza, trabalho e decisão raramente crescem em solo de influência ruim. Ele falaria sobre conselhos tortos, amizades interesseiras, ambientes de comparação, grupos em que ninguém constrói nada, apenas consome energia, tempo e foco. Há lugares em que sua disciplina enfraquece. Há conversas que alimentam gasto tolo. Há relações que tratam prudência como fraqueza e desordem como liberdade. Salomão ensinaria que andar com os sábios aumenta a lucidez, enquanto caminhar com os insensatos espalha perda. E talvez essa seja uma das verdades que você evita encarar. Algumas fases da sua vida financeira não melhoram porque você ainda permanece cercado por vozes que normalizam atraso, dívida, ostentação e desculpa. Quem vive sem critério sempre encontra justificativa para continuar no mesmo lugar. Quem deseja mudança precisa aceitar o desconforto de rever alianças, hábitos sociais e até referências de sucesso. Nem toda companhia que anima sua noite protege sua manhã. Mas Salomão não falaria só de contenção. Ele também falaria de visão. Porque riqueza, para ele, não seria apenas sair da falta. Seria construir paz material com sentido. Seria ter mesa abastecida sem vender a consciência. Seria trabalhar com constância e dormir sem tormento. Seria levantar patrimônio e ao mesmo tempo preservar o nome. Você percebe a diferença? Muita gente quer dinheiro para fugir do medo. Salomão ensinaria a buscar sabedoria para governar o dinheiro quando ele vier. E isso muda tudo, porque quando a visão muda, o consumo muda, o planejamento muda, a fala muda, a pressa muda, a forma de lidar com oportunidade muda. Você passa a perceber que enriquecer não é só ganhar mais, mas desperdiçar menos, escolher melhor, investir com prudência, cultivar reputação e manter o coração em ordem. A ascensão econômica começa muito antes do extrato. Ela começa quando você deixa de tratar cada desejo como urgência e passa a tratar seu futuro como responsabilidade. É nesse ponto que o trabalho deixa de ser castigo e passa a ser semente. Agora imagine Salomão olhando diretamente para sua vida atual, sem dureza no rosto, mas com verdade na voz. Ele talvez dissesse que você não precisa de mais fantasia financeira, e sim de clareza. Não precisa de promessa vazia, e sim de direção. Não precisa parecer próspero, e sim tornar-se alguém capaz de sustentar crescimento. Ele lembraria que há tempo de plantar, tempo de guardar, tempo de construir e tempo de colher. Quem tenta colher sem plantar, rouba de si mesmo. Quem recebe e não guarda, empobrece no meio do caminho. Quem começa e não persevera, transforma potencial em memória. Talvez você tenha se acostumado a viver por urgência, apagando o problema de hoje sem formar a base de amanhã. Talvez tenha aceitado a ideia de que sua realidade será sempre apertada, confusa e limitada. Mas Salomão ensinaria que o abandono interior começa quando a pessoa para de vigiar o que pensa, o que deseja e o que repete. Porque, quando você aceita a desordem como destino, entrega sua força antes mesmo da batalha. Então, se você me perguntasse o que Salomão ensinaria hoje sobre riqueza, trabalho e decisão, a resposta seria esta: governe seu coração,
antes de tentar governar recursos. Trabalhe com constância, não com espetáculo. Honre o pouco para poder sustentar o muito. Escolha devagar o que pode prender anos da sua vida. Afaste-se de ambientes em que erro vira costume. Pare de chamar impulso de necessidade. Pare de chamar cansaço de progresso. Pare de chamar sorte aquilo que nasce de disciplina repetida. E, acima de tudo, pare de imaginar que a ascensão econômica é apenas evento externo. Ela é, antes, alinhamento interno. Quando a mente aprende ordem, a mão administra melhor. Quando a fala ganha prudência, a decisão perde ruído. Quando o desejo passa por exame, o dinheiro encontra destino. Quando o trabalho recebe método, o fruto deixa de ser acidente. Você não precisa ouvir isso como acusação, mas como chamado, porque a sabedoria de Salomão não humilha. Ela revela, e aquilo que ela revela pode salvar você de anos de esforço mal direcionado. Por isso, antes de encerrar, eu quero que você faça uma pausa real. Sinta o peso do seu próprio corpo onde está. Perceba sua respiração. Escute por dentro a parte da sua vida que ainda está em ruído e pergunte com sinceridade: em que área eu tenho trabalhado sem direção, desejado sem domínio e decidido sem prudência? Não responda para mim. Responda para sua consciência. Porque talvez sua próxima mudança material não comece com um ganho inesperado, mas com uma escolha limpa, uma recusa firme, um gasto evitado, uma rotina ajustada, uma meta escrita, uma companhia revista, uma decisão adiada até que a mente volte ao lugar. Se este vídeo falou com você, guarde esta frase: riqueza sem sabedoria pesa, trabalho sem ordem desgasta, e decisão sem freio cobra caro. Mas quando sabedoria, esforço e direção caminham juntos, a vida começa a sair do caos e entrar em forma. E é possível que esse seja o ponto em que sua mudança começa hoje. Se você quer continuar nessa jornada, permaneça por perto, porque os próximos vídeos vão aprofundar essas verdades e ajudar você a construir uma mente mais sóbria, uma postura mais firme e uma relação mais ordenada com dinheiro, trabalho e futuro.